capítulo 10, no versículo 1 diz assim: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro a meio de lobos. E a palavra do Senhor diz no versículo 9, que é a base da mensagem hoje: e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus da glória, Deus santo, tremendo, todo poderoso, nós te louvamos, meu Pai, e nós te agradecemos por estarmos mais uma vez diante da tua face, diante da tua presença. Pai, nós entendemos que estamos em guerra, Senhor, porque a tua palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. E estamos em guerra, e estamos nessa noite em oração, meu Pai, a Ti, te pedindo que o Senhor venha falar aos nossos corações e revelar, Pai, as profundezas da Tua palavra, pois a Bíblia diz em João capítulo 8: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, revela a Tua palavra, revela a Tua vontade aos nossos corações nessa noite. Prepara cada crente que está aqui para fazer a Tua obra, para ir, Senhor, e ganhar muitas almas, e curar muitos enfermos, e expulsar muitos demônios. Pai, se porventura tem chegado alguém aqui hoje nessa noite com algum tipo de doença ou enfermidade, enquanto eu estiver pregando, a Tua palavra venha gerar fé, e essa pessoa venha ser curada pelo Teu poder. Pai, usa minha boca nessa noite, que não seja eu a carne, a mente, os pensamentos, mas que seja, Pai, o Teu Espírito falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar e esteja em espírito de oração, porque quando nós falamos sobre cura e sobre libertação, o diabo ele fica furioso, porque o diabo ele domina essas duas áreas da enfermidade e de aprisionar as pessoas. Nós aprendemos com a religião que a doença, que a enfermidade, que a perturbação, que a depressão é a vontade de Deus na vida da pessoa. Aprendemos com a religião, mas a palavra de Deus, ela nos ensina totalmente diferente. Aleluia. Daquilo que tentaram colocar na nossa mente, para que nós não viéssemos ser libertos, livres, transformados e curados. Aleluia. Mas Deus, Ele é maior sobre a nossa vida. E nós temos uma Bíblia, nós temos a palavra de Deus, a palavra de Deus que liberta o ser humano da escravidão. Aleluia. Porque quantas pessoas hoje estão numa cama de hospital, só esperando o dia de partir desta vida para outra, e muitos sem a salvação. Aleluia. E a maioria dessas pessoas acreditam que é a vontade de Deus elas estarem doentes e enfermas ali numa cama de hospital.
porque aprenderam assim. Mas a Bíblia diz no livro de João, capítulo 10, versículo 10, muito conhecido esse versículo pelos leitores da palavra: quem veio para matar, roubar e destruir a vida do homem foi o diabo, foi Satanás. Tudo aquilo que afasta o homem de Deus vem da parte do maligno. Aleluia. Vem da parte do diabo, tudo aquilo que afasta o homem de Deus. Porque esse é o trabalhar do inimigo, de levar o homem para longe de Deus, para que o homem não venha conhecer a verdade, para que o homem não venha ser liberto, para que o homem não venha ser salvo. Mas a Bíblia diz que o nosso Jesus, o Filho de Deus, Ele veio para trazer vida e vida com abundância. Aleluia. Para todo aquele que crê nele, todo aquele que crê na sua palavra. Aleluia. Eu vou dizer algo para você hoje nessa noite. Não creia na Bíblia só pela metade. Nós aprendemos, e eu creio que toda a Bíblia é a boca de Deus falando, foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, se toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito de Deus, nós devemos tomar posse de todas as promessas. Aleluia. De Deus. Oh, e o diabo, ele quer tirar o nosso foco. O diabo não quer que nós estejamos bem. O diabo não quer que as pessoas vá para a igreja, para a casa de Deus, porque ele sabe que esse é um lugar onde se juntamos, se unimos e adoramos e glorificamos o Pai em espírito e em verdade. O inimigo sabe que é aqui onde vem a glória de Deus, a presença de Deus. É onde nós aprendemos a palavra, é onde nós se edificamos um com o outro. Então o diabo, ele lança tropeço todos os dias sobre a vida do homem para não buscar a Deus. E o diabo, ele é o pai da mentira, e ele engana as pessoas. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem e pregarem que não precisa uma pessoa congregar e ir para a igreja, só basta ser crente em casa mesmo, acreditar e ser crente em casa. Meus queridos irmãos, vou dizer uma coisa: a gente congregando, a gente dando mais os irmãos, a gente louvando, aprendendo a palavra com os irmãos, orando na casa de Deus, a gente passa por um momento difícil às vezes, até na vida espiritual. Agora imagine uma pessoa sem congregar. Aleluia. Só assistindo novela, só assistindo jornal, só brigando com o povo em casa, só contando história de casa em casa, fuxicando. Me diga uma coisa: como uma pessoa assim pode ter espiritualidade? Não tem como. Então nós precisamos conhecer a palavra. Mas hoje eu quero focar sobre a vontade de Deus. Aleluia. Sobre a cura. Eu falei um pouco sobre esta palavra e disse que ia pregar sobre este assunto para os irmãos. Eu creio que a vontade de Deus é que as pessoas sejam curadas. Aleluia. Tanto de enfermidade física como de enfermidade espiritual. Estude a história de Jesus. Esqueça a história de todos os outros apóstolos, profetas, e faça um estudo só sobre o ministério de Jesus, para que você venha conhecer a vontade dele, para que você venha conhecer o desejo de Jesus. Aleluia. O amor e a compaixão que ele tem pelas pessoas. O diácono Marcelo falou aqui algo muito importante, muito forte, quando ele disse que nunca viu uma pessoa doente, enferma, ir até Jesus e Jesus dizer:
eu não quero te curar, eu não quero te libertar. Realmente nós não encontramos na Bíblia, nós não encontramos nas Escrituras Jesus dizendo que não queria curar ou libertar alguém. Mas a Bíblia diz que todas as pessoas que foram até Jesus com fé, sem duvidar no coração, foram curados de todas as enfermidades. E todos que foram levados até Jesus, possessos de espírito maligno, também foram libertos totalmente, porque para isso ele veio. E essa é a vontade de Jesus para nós, essa é a vontade de Jesus para nossos dias. A vontade, aleluia, que nós venhamos ter saúde na terra, para que nós possamos viver bem na nossa casa, com a nossa família, no ministério, com a nossa esposa, com o esposo, no trabalho, na igreja. Deus, ele quer que nós tenhamos saúde, física e espiritual. Os dois andam junto. Você sabia disso ou não, irmão? Faça um teste. Aquela semana que você passou doente, ou aqueles que passaram até um mês doente ou um ano, sem poder estudar a Bíblia, sem poder orar com as dores, com a perturbação da doença, sem poder trabalhar, sem poder se relacionar com a sua esposa, com o seu esposo. Imagine como não se encontra a situação de uma pessoa assim. Abala também a vida espiritual da pessoa. Porque eu e você, nós doentes, nós não pregamos bem. A pessoa doente, ele não louva bem. A pessoa doente, ele não consegue captar bem a palavra quando está estudando. A pessoa enferma é mais difícil. Mas, queridos irmãos, não é impossível. Aleluia. E nós vimos na palavra de Deus que quando Jó, ele estava ali na situação difícil da vida dele, mesmo doente, cheio de chagas, quando ele conseguiu orar pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus teve misericórdia daquele homem e curou todas as doenças e todas as enfermidades. Naquele homem Deus mostra a vontade dele para com Jó, curando toda doença e toda enfermidade, porque aquelas doenças que veio sobre aquele homem não foi a vontade de Deus, mas foi o diabo que chegou para Deus e disse: lança uma doença, uma chaga, que ele vai te negar, ele vai blasfemar de ti. Aleluia. E Deus simplesmente, ele permitiu a Jó passar por aquele processo para provar para Satanás que um verdadeiro adorador não se curva para o diabo, mas adora ele mesmo na doença. Mas não era que era a vontade de Deus daquele homem estar enfermo, porque Deus manifestou a cura sobre ele. Aleluia, Deus. E curou perfeitamente. Quantas pessoas hoje não estão louvando na igreja por causa de doença na garganta? É a vontade de Deus que a pessoa deixe de louvar Ele? Eu estou falando do servo de Deus. Eu não estou falando de pessoas que foram acometidas por doença, por desobediência, por rebelião ou por alguma coisa comparada. Eu estou falando de servo de Deus. É a vontade de Deus da pessoa deixar de louvar Ele, de adorar Ele? Não é. Então Deus, Ele quer curar, Deus, Ele quer libertar, Deus, Ele quer transformar. Aquilo que afasta o homem de Deus não era da vontade dEle. E a palavra do Senhor vem nos ensinar hoje, nessa noite, um ensinamento de Jesus para nós agora. Vem a segunda parte. Jesus, ele disse: curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Então observe que o primeiro mandamento que Jesus entregou aos 70 foi para que eles curassem as pessoas que estivessem doentes naquela cidade que eles foram. Esse foi o mandato de quem, irmão? De Jesus. Agora Jesus, ele disse assim, preste atenção:
Porque aqui é onde vem a revelação. Talvez você tenha aprendido diferente, mas você vai aprender hoje o que a palavra ensina. Olha só o que Jesus disse para eles: e curai os enfermos que nela houver. Aleluia. Jesus disse para quem curar, irmãos? Os 70. Jesus disse: eu vos dou autoridade, e não é eu que vou curar. Não se escandalize, porque você vai entender no final. Não é eu que vou com vocês para curar, são vocês quem vão curar os enfermos. Aleluia. Oh glória. Porque em meu nome as doenças sairão. Aleluia. Em meu nome os demônios sairão. Oh glória. Mas é vocês quem vão expulsar os demônios. São vocês que vão curar os enfermos que nela houver. Aleluia. Foi aqui, queridos irmãos, que Deus, Ele me deu uma revelação. Ainda que Ele já tenha me ensinado desde o princípio essa mensagem, eu não prego muito, mas Deus tem me ensinado esta mensagem. E Deus hoje, Ele me revelou por que muitas pessoas hoje não são curadas. Deus me mostrou. Não é somente por falta de fé das pessoas, porque muitos creem, muitos acreditam. Qual é o crente que não acredita que Jesus pode curar qualquer doença? Todos creem. O crente que menos fé tiver, ele acredita ou não acredita, irmão, que Jesus pode curar qualquer doença? Ele Aleluia. crê. Qual é a pessoa do mundo que não acredita que Deus pode curar qualquer câncer ou qualquer doença? Porque quando uma pessoa é desenganada pelos médicos, o que é que os médicos dizem? Agora só Deus pode curar. Aleluia. Então todo mundo crê e acredita que Deus, que Jesus pode ressuscitar morto, pode curar enfermo, pode levantar paralítico, pode curar surdo, pode curar o cego. Mas existe um problema por as pessoas não serem curadas. Eu não sei se você entendeu no versículo que nós lemos. Jesus, Ele ordenou que os 70 curassem os enfermos que houvessem naquela cidade. A igreja do Senhor Jesus, nós que somos ministros, nós somos como os doutores de Deus na terra. Nós não gostamos de dizer que Jesus é o doutor dos doutores no natural, mas no espiritual. Jesus é doutor dos doutores de quem? No espiritual, da igreja. Aleluia. Não é do médico que tem faculdade não, viu, irmão? Não é dos médicos que tem faculdade. Jesus é doutor dos doutores espirituais. E quem são os doutores espirituais, irmão? São os servos de Deus sobre a terra. E o Espírito de Deus me mostrou que enquanto a igreja, enquanto os oradores, enquanto os pregadores não crerem na palavra de Deus, raramente alguém será curado. Aleluia. E isso é que é fé na palavra. Aleluia. Agora eu vou dizer para você o que a religião colocou no nosso coração. Isso aqui é forte, você nunca ouviu isso na vida, mas você vai ouvir hoje nessa noite. A religião, ela colocou medo dentro do nosso coração. A religião, ela colocou dúvida dentro do nosso coração. Qual foi o medo? Olhe para cá. O religioso chega assim, diz assim, na série, você não pode fazer nada não. Você não pode curar ninguém não. Você não pode expulsar demônio não. Jogou a dúvida no coração da pessoa. Aleluia. Aí ele chega e diz assim, olha,
Marcelo, é só Deus, é só Jesus que pode fazer isso. Você não pode fazer isso não. Aleluia. Aí já veio o desânimo na alma e no espírito. Porque todo mundo crê que Deus e Jesus pode curar, pode levantar paralítico, pode ressuscitar morto. Mas o problema está naquilo que é pregado para Nacélio. Aleluia. Mas se eu chegar para Nacélio e disser, Nacélio, Aleluia. você tem poder e autoridade para expulsar demônio e curar os enfermos em nome de Jesus, porque você é um doutor de Jesus na terra. Aleluia. Ele não vai colocar a mão, irmão, na cabeça de ninguém com dúvida no coração. Aleluia. Mas o problema é que nós aprendemos com a religião que se nós acreditarmos que há o poder de Deus dentro de nós e a autoridade, estamos se exaltando diante das pessoas. Aí é onde o diabo entra para confundir a nossa mente e as pessoas não serem curadas. Aí é onde vem aquela oração. Fica de pé, assim. Olha para cá. Aí é onde vem aquela oração, porque colocaram dúvida no nosso coração, que nós não temos poder nem autoridade, nós não somos doutores de Deus na terra. Aí vem a oração que Jesus não ensinou relacionada à doença e expulsar demônio. A oração é essa: Deus, eu te peço, Senhor, cura esse doente. Deus, expulsa esse demônio que está nessa vida. Essa é a oração do incrédulo. Porque relacionado a expulsar demônio, aleluia, e curar enfermos, não precisamos de orar pedindo a Deus para expulsar demônios. Aleluia. Não precisamos pedir a Deus para orar para expulsar doença. Jesus, quando estava na terra, ele já deu autoridade à igreja. Enquanto nós não cremos, enquanto nós não tomar posse, Deus não vai nos usar. Aleluia. Mas o problema é que aprendemos tudo errado, irmão. Aprendemos tudo ao contrário. Preste atenção, olha. Deus é o cabeça de tudo, porque Ele é o Pai. Preste atenção. Jesus, Ele é o Filho que se encarnou, se fez homem, ressuscitou e está à direita do Pai. O Espírito Santo é aquele que veio e está com a igreja. Preste atenção, cada tem um papel. Oh, glória. Estude a Bíblia que cada um tem um papel. E a igreja são os anjos de Deus espirituais. Aleluia. A igreja é aquele a qual o Espírito de Deus coloca dons dentro dela para que ela venha a ser usada sobre a face da terra. Enquanto nós oramos e dizemos: Deus, expulsa esse demônio, Ele está dizendo na sua palavra: e aqueles que crerem expulsarão demônios. Aleluia. Aqueles que creram porão a mão nos enfermos e eles serão curados. Aleluia. É difícil, irmão, de pregar essa mensagem, Aleluia. porque ela não é pregada em nenhum lugar. Mas é o que a palavra ensina, aleluia. E quando eu estava estudando, aleluia, aleluia, eu até grifei aqui no caderno para mim não esquecer. E eu coloquei essa pergunta: por que as pessoas não são curadas? Porque não cremos que temos o poder do Espírito Santo. Aleluia. Ou dons do Espírito. Foi isso que Deus me deu. Eu perguntei: por que as pessoas não são curadas? E Deus falou, o Espírito Santo ali falou: porque não creem no poder que o Espírito deu à igreja. Porque não crê no dom que o Espírito deu à igreja. Por isso as pessoas não são curadas. Aleluia. Fica só orando a Deus e Deus dizendo: meu filho, creia na minha palavra, acredita na minha palavra, toma posse na minha palavra, usa a tua
de um paciente chegar no hospital doente, enfermo, e ele ter capacidade de fazer uma cirurgia, aquela pessoa ser curada, e ela dizer: Deus, cure essa enfermidade, porque eu não vou curar. Talvez a pessoa vá morrer. Talvez a pessoa vá morrer, porque ali é o trabalho dele, ele está sendo pago para aquilo. Mas Deus lhe deu gratuitamente, como diz a palavra, os dons do Espírito para aqueles que creem, para aqueles que acreditam, para que vidas venham ser curadas, para que os demônios venham bater a retirada. Aleluia! E olha só o que a palavra do Senhor diz aqui no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, diz assim: olha, estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Olha só, expulsarão demônios. Quem é que expulsa os demônios? A Bíblia não está dizendo aqui, e Deus expulsará demônios. Aleluia. Isso aqui é importante, porque vai libertar a sua mente. A Bíblia não diz, e Deus expulsará os demônios. A Bíblia diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios. Ou seja, a Bíblia não está dizendo, e em nome de Jesus nós oraremos o Pai e Ele expulsará os demônios. A Bíblia está dizendo, aqueles que crerem em nome de Jesus expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Então preste atenção, que a chave está aqui, e eu vou falar para você. O primeiro passo é acreditar nos dons do Espírito Santo. O segundo passo, o poder está no nome de Jesus. Aleluia! Existem duas maneiras da pessoa curar os enfermos e expulsar os demônios. A primeira, pelo dom do Espírito Santo, de cura ou maravilha, ou então pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! Porque existem pessoas que ainda não é batizada com o Espírito Santo, ou seja, não recebeu dons ainda do Espírito Santo. Mas através do poder do nome de Jesus, a pessoa pode sim expulsar demônio. Aleluia! Porque todo joelho é para se dobrar diante do nome de Jesus, que recebeu todo o poder nos céus e na terra. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então quem expulsa, irmão, somos nós. Quem cura os enfermos somos nós, pelo poder do Espírito Santo e pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Creia nessa palavra. E a Bíblia diz assim: olha, e pegarão as serpentes, e se beberem uma coisa mortífera, não me fará dano algum. E olha só, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Preste atenção, aqui não está dizendo que nós colocaremos as mãos sobre os enfermos e Deus o curará. Está dizendo, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. A igreja, aqueles que creem, como diz aqui no versículo 16. Mas a igreja precisa crer, a igreja precisa acreditar. Aleluia! Aleluia! Lá na nossa região, irmãos, havia um rapaz que tinha 9 tumores na cabeça. Ele estava totalmente desenganado pelos médicos. E era uma época que eu estava buscando muito, eu estava orando muito. Deus já tinha me dado essa revelação. A minha esposa aqui é testemunha, ela sempre andou comigo. Se 100 pessoas viessem pedir oração, doente de qualquer doença que fosse, no mínimo 70 eram curadas. No mínimo 70 eram curadas. E esse rapaz estava em um culto.
E pelo poder de Jesus eu desafiei os ensinamentos das religiões. Ele veio até na frente do altar, bem magrinho, só o esqueleto. Um dia eu vou trazer ele aqui, quando ele foi morar fora. Mas um dia eu vou trazer ele aqui, para ele contar o testemunho para você saber que Jesus faz milagre. Aleluia. E Deus, Ele falou no meu coração, o Espírito falou no meu coração e disse: olha, tu vai até onde ele está, tu apenas coloca a mão sobre a cabeça dele e diga só assim: você está curado em nome de Jesus. Só isso, não precisa de muito, irmão. Quando nós acreditamos, não precisa de muito. E aquele rapaz, irmãos, a gente não viu com os olhos físicos, mas ele foi curado imediatamente. Aleluia. Porque na mesma semana ele foi no médico de novo, e o médico deu um laudo, aleluia, que ele não tinha mais nada na cabeça. Deus curou automaticamente. Eu estou pregando para você aqui, irmão, não é teoria, mas eu estou pregando para você a palavra de Deus e dizendo: é tempo da igreja despertar e voltar para a palavra do tempo dos evangelhos, do tempo dos apóstolos, e manifestar o poder de Deus através da fé. Glória a Deus, aleluia. E olha só o que eu coloquei aqui no rabisco: e não cremos que podemos curar em nome de Jesus, com medo dos incrédulos e das críticas. Foi essas duas coisas, por isso que Deus me deu essa revelação, porque foi essas duas coisas que esbarraram um pouco, ou mais de 50% do meu ministério de cura e libertação. Foi o medo dos incrédulos e o medo do que as pessoas iriam dizer de mim. Porque quando nós pregamos, anunciamos o evangelho, quando nós oramos pelos enfermos e eles são curados, quando oramos pelas pessoas aprisionadas e elas são libertas, muitos religiosos se levantam para poder derrubar a pessoa. Porque quando você começa a orar e o povo começa a ser curado e liberto, é normal as pessoas chegarem e dizer: olha, fulano orou por mim, Deus me libertou. Fulano orou por mim, Deus me curou. Mas o religioso, ele já se assanha. Aleluia. Ele já se assanha, irmão. Na época que esse rapaz foi curado, houve uma grande perseguição. A religião preferia que ele morresse, tivesse sido sepultado, do que Deus ter usado a mão de uma pessoa simples para orar e a pessoa ser curado. Porque a religião odeia pessoas que são usadas com dom do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Porque é os dons do Espírito Santo que opera na vida da pessoa. Aleluia. E o medo, irmãos, o medo é a falta de fé. Ou seja, se manifesta um espírito maligno e a pessoa fica com medo de orar, é porque falta-lhe fé no coração para orar. Quando alguém pede para a pessoa fazer uma oração por cura, e ele fica com medo de orar, com a incerteza, é porque ele não tem a fé genuína ainda no coração, ou ele aprendeu errado com o mundo e com as religiões. Mas Deus manda te dizer hoje, aleluia, não tenha medo, exerça aquilo que Deus te deu, exerça aquilo que está dentro de você, porque se nós não usar os dons que Deus nos deu, vai chegar uma hora que Ele vai dizer: cadê os frutos? Cadê as pessoas libertas? Cadê as pessoas curadas? Cadê as pessoas salvas? Onde elas estão? E se a pessoa disser: ó Senhor, eu fiquei com medo e peguei o meu dom e enterrei, o Senhor vai olhar para essa pessoa e vai reprovar imediatamente. Aleluia. Então Deus manda te dizer hoje: ei, comece a usar os dons, comece a usar aquilo que Deus tem te dado. Aleluia. Aleluia, Deus. Naldinho falou aqui algo muito importante que encaixa
naquilo que eu estou falando. Ele falou sobre a gente entregar aquilo que Deus tem mandado a gente entregar. Isso é forte, irmãos, porque às vezes, por medo, a gente não entrega o que Deus tem mandado nós entregar. Então aprenda hoje com essa palavra. Aleluia. E eu escrevi aqui também um pouco. Crê que pode curar em nome de Jesus, ou pelos dons do Espírito. Não é se exaltar, é crer na palavra. Aleluia. Então preste atenção. Crer que Deus pode fazer milagre através da nossa vida. Acreditar que Deus nos deu os dons do Espírito. Curar os enfermos em nome de Jesus. Expulsar demônios em nome de Jesus. Não é querer se exaltar, queridos irmãos. Aleluia. Mas é exercer a palavra. Aleluia. É obedecer a palavra. É fazer o que Jesus mandou. Ide por todo mundo. Pregai a minha palavra a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônio. Falarão novas línguas. Se pegarem em serpente, aleluia. E se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia. Aleluia. Glória. É exercer a palavra de Deus. Não é querer se exaltar. Então tem esse medo no coração de muita gente. Pode ter certeza, irmão. Sabe o que Deus me mostra? Para nós terminar. Há muitas pessoas que estão com seus talentos enterrados, com medo do que as pessoas vão dizer se usar. Quantas pessoas têm o dom de cura, de só colocar a mão na cabeça de uma pessoa e dizer seja curado em nome de Jesus, a pessoa é curada. Quantas pessoas têm o dom de profetizar? Quantas pessoas têm poder de Deus para expulsar demônios? Mas, queridos irmãos, não está exercendo o seu chamado por causa dos críticos, por causa dos que não acreditam, por causa dos zombadores. Mas Deus está dizendo que nós devemos exercer aquilo que Deus nos deu, exercer o nosso chamado. Se você tem um chamado só para pregar, prega a palavra de Deus. Mas se você tem o dom para profetizar, prega a palavra e profetiza. Se você tem o dom da cura, usa esse dom para abençoar os doentes. Aleluia! Que muitas vezes não tem dinheiro para fazer exame, não tem dinheiro para comprar um remédio, não tem dinheiro para fazer uma cirurgia, e através do dom que Deus te deu, essas pessoas podem ser curadas. Aleluia! Porque o rapaz que foi curado, irmão, se minha memória não falha, era 60 mil reais só para fazer um exame completo, e estava bem pertinho para fazer. Aliás, ele ia morrer porque não tinha os 60 mil, e tinha 100 e tantas pessoas na frente dele, ia morrer. Então, se nós exercer o nosso chamado, se nós tomar posse da palavra, aleluia, muitas pessoas serão abençoadas pelo poder de Deus. E não se preocupe com os incrédulos, não se preocupe com o que as pessoas vão falar de você, dizer de você. Aquele pregador quer se exaltar, aquele pregador, ele quer se exaltar diante do povo. Ei, irmãos, não se preocupe com isso. Prega a palavra, ora, unge as pessoas, repreende o espírito mal, dá lugar ao Espírito Santo, porque Deus quer nos usar nessa terra. Aleluia. Deus quer que nós sejamos diferentes. Aleluia. E vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E se tiver vindo alguém que quer receber oração, ser ungido, nós vamos orar, nós vamos ungir. Se tiver doença, vai sair pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus, porque Ele faz milagre. Esse poder, Ele é soberano. Aleluia. E nenhum mal pode ficar de pé diante de Jesus. Vamos orar agora, levantar esta oração.
Aleluia. Se você conhece alguém que está doente, enfermo, precisa de libertação, manifesta a sua fé e está aqui mesmo na igreja. Deus vai estar operando onde essa pessoa estiver. Acredita. Creia somente, Deus assim fará. É pela fé. Não duvide no seu coração. Não se escandalize com aquilo que foi pregado hoje. Aquilo que Deus deu para nós fazer, é nós que temos que fazer. Nós estamos cansados de já ouvir essa mensagem, irmão. Que aquilo que nós fazemos, é nós que temos que fazer mesmo. E a parte de Deus Ele vai estar fazendo, aleluia. A parte de Jesus Ele vai estar fazendo. A parte do Espírito Santo Ele vai estar fazendo. Mas você também tem que fazer a sua, aleluia. Pai da glória, Deus Santo, tremendo, todo-poderoso. Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. E que essa palavra, Pai, ela venha fluir sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, Pai. Tira, Deus, toda incredulidade da nossa alma, toda incredulidade do nosso coração. Porque a tua palavra diz, Senhor: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Nos liberte de tudo aquilo que nós precisamos ser libertos, Senhor, de toda religiosidade. Nos liberta, Pai, de tudo aquilo que nos afasta de Ti, da Tua presença. Pai, eu oro por cada irmão, eu oro por cada irmã que está presente neste culto. Tu sabe o que cada um precisa, Tu sabe o que cada um necessita. Que o Senhor venha manifestar agora o Teu poder sobre essa vida. Oh, Pai amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus, nós oramos agora por aqueles que estão nos seus lares, aqueles que estão nas suas casas. Nós não podemos, meu Pai, colocar a mão sobre eles, porque eles não estão aqui. Mas, Senhor, através do clamor e da oração, essas pessoas podem receber a cura, essas pessoas também podem receber um milagre. Oramos, Pai, por aqueles que estão nos seus lares, aqueles que estão nas suas casas, e sabe, Pai, que alguém agora que está deitado numa cama, com muita dor, muita enfermidade, e está para morrer, para descer a cova. Pai, mas eu oro em nome do Senhor Jesus, repreendendo agora esse espírito de doença, esse espírito de morte, esse espírito de enfermidade, aonde esse som alcançar, sai agora, vai bater na retirada, todo mal, toda doença, aqueles que estão acorrentados, toda corrente vai sendo quebrada agora pelo poder de Jesus. Pai, eu ministro, eu oro agora pelos teus filhos que estão aqui. Se porventura tem alguém doente, alguém enfermo, que venha ser curado agora pelo poder de Jesus, pelo poder do dom do teu Espírito. Toda doença sai, todo mal sai, todo caroço sai, toda bactéria sai, em nome de Jesus. Seja curado e liberto agora, em nome de Jesus de Nazaré. Seja abençoado agora,